Você é a favor da anistia? Sim, claro. Então, se o ladrão entrar na sua casa, roubar tudo, quebrar tudo e for preso, você vai querer que ele seja solto? Aí é diferente. O sonho do oprimido é ser opressor. Eu adoro ser opressora. Eu sou capitã do mato mesmo. Se entrar na minha reta, eu chicoteio. Porque é festa diabólica, satânica, para destruir famílias inteiras. E aí para o país por causa dessa patifaria. E eu tô falando e tô amaldiçoando mesmo. Isso aqui é o povo da igreja. Querendo pular carnaval, aí inventa desculpa de quem quer pregar. Fala, seus mal diagramados, todo carnaval é a mesma ladainha. Reacionários, evangélicos e chatos convictos aparecem dos bueiros para atacar quem curte a festa. Repetitivo, até para quem tem um cansaço extremo só de pensar em enfrentar um bloquinho lotado em pleno sol do meio-dia, que é o meu caso. Neste ano ainda tivemos um elemento especial para reforçar ainda mais esse comportamento arrombadíssimo de uma parcela da população que se orgulha em ser inconveniente. Me refiro ao desfile da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o Lula na Sapucaí. A apresentação já tinha gerado polêmica antes mesmo da escola ir para a avenida, porque os golpistas de plantão viram na homenagem uma brecha para tentar abrir um processo de impeachment contra o presidente por propaganda eleitoral antecipada. Mas quando uma das alas apresentou crítica às famílias conservadoras, aí esse delírio foi momentaneamente abandonado. A alegoria família em conserva atingiu aqueles que eram alvos da crítica e os hipócritas logo levantaram suas vozes contra o deboche, com destaque para a reclamação de Suzana Alves, a tiazinha, que nos anos 90 tinha até linha de produtos licenciados infantis baseados numa personagem que popularizou o fetichismo em TV aberta, mas agora que virou evangélica, se coloca na posição de professora de Deus. Nada contra as pessoas mudarem, reverem seus conceitos, é direito dela, mas quem tem teto de vidro poderia optar por ficar calada num momento como esse, pois rapidamente vão relembrar do seu passado e aí, sei lá, não deve ser muito agradável presenciar milhares de pessoas resgatando suas fotos nuas com um chicotinho na mão. Fora que é muito irônico reclamar de depravação, mas não abrir mão do dinheiro que a depravação proporcionou. Se não bastasse essa flopada querer chamar atenção e pegar carona no carnaval para, quem sabe, garantir uma vaga de deputada estadual pelo PL, quem tentou chamar atenção a todo custo em pleno carnaval foi Lucas de Grassi. Aí você me pergunta, quem? Pois é, não é ninguém muito importante mesmo, mas o ex-piloto que tem o mesmo número de pontos e vitórias na Fórmula 1 que você e eu, que nunca disputamos uma corrida nessa categoria, ao invés de gastar o dinheiro do papai multimilionário, pegando geral nos camarotes mais exclusivos, como todo playboy que se preze, passou os dias do feriado tentando chamar a atenção do Raí, que, obviamente, não respondeu, por não fazer ideia de quem é Lucas Desgrassi. Serve nem para ser personagem de chacota nesse canal. Tamanha a chatice que esse cidadão exala. E o pior, mora lá em Mônaco desde criancinha e finge que se importa ou sabe o que está acontecendo aqui nesse país. O que representa colocar um carro desse, um enredo desse do MST no Carnaval de São Paulo? Eu acho que no Carnaval do Brasil, né? São Paulo, o que representa o São Paulo, mas o Carnaval do Brasil está em todos os lugares. Mas para mim representa legitimar um movimento tão importante para a sociedade brasileira, para um país mais justo, para um país que é tão abundante em terra, em chão, e que tem muita gente querendo produzir, querendo ter um impacto também, querendo também sua parcela. A gente tem também uma reparação, né, histórica, porque a gente sabe da nossa história. Hoje tem informações, não faltam, né? Do como foi dividido o país, as terras, como foi concentrado na mão de pouca gente. Então a gente está muito atrasado ainda, né? Eu acho que esse movimento é um exemplo para o mundo, pela maneira que faz, a sociedade civil, milhares e milhares de famílias já foram beneficiadas e ele, é claro que está fazendo essa reparação histórica, né?
Diferente, por exemplo, de Pastor Sargento Isidório, o deputado que é ex-gay, caiu na folia, mas para anunciar que quem quiser parar de dar a bunda é só procurar a igreja que consegue se livrar dessa mania deliciosa. Vamos fingir que o objetivo do pastor foi esse mesmo, e não sentir bem de pertinho a sensação de entrar na pipoca do carnaval de rua em Salvador. E eu falei pipoca, que conste nos autos a minha responsabilidade jurídica. Eu sou homossexual, eu quero virar homem. Aí é Jesus. É? É Jesus. Pra não dar o chicote mais. Eu também era. É mesmo, pastor? 34 anos atrás. E saiu, foi, não dá mais não é? Tinha Jesus. Ah. Jesus não mudou minha vida. Amém, foi mesmo, é verdade. Da sua também. Pronto, eu vou lá. Esse furico agora aqui é de Deus. E o meu também, eu quero que seja, quero me livrar disso. Você, Jesus. Aliás, como bem notou uma mulher no meio da folia, esse foi o carnaval em que os crentes apareceram na rua para fingir protestar, quando no fundo sabemos que foi só um disfarce para curtir os trios sem ter que explicar para o pastor porque foi visto na apresentação do Igor Canário e não no culto. Evidente que os pastores iriam se manifestar contra a festa, e não porque eles odeiam de fato o carnaval, mas porque carnaval é concorrência. A festa que movimenta bilhões para o setor de turismo, hotéis, bares e restaurantes é um adversário das igrejas, porque tira a grana que poderia entrar no bolso do Valdemiro, do Silas Malafaia, do R.R. Soares, do Edir Macedo, do André Valadão. Eles até curtiriam tranquilamente um camarote com espumante à vontade e a Paola Oliveira balançando o rabetão. O problema é que dinheiro que é investido em farra desfalca o caixa das igrejas e a farra dos pastores. E eu tô falando, tô amaldiçoando mesmo. Maldito seja o carnaval nesse país. Maldito. E quem prestar socorro, quem prestar auxílio ao carnaval vai cair nessa maldição. Seja prefeito, seja quem for. Tô falando. Porque é festa diabólica, satânica, para destruir famílias inteiras. Mas as polêmicas não se restringem às redes. Nas ruas, clubes, trios e desfiles, tivemos muita merda rolando. Às vezes, literalmente, como na Acadêmicos de Niterói. Já não bastasse a escola que homenageou Lula voltar para a Série B do Carnaval Carioca, ainda cagaram numa alegoria do presidente. Impressionante como a direita sofre de incontinência anal. Bobeou, estão cagando na mesa do Xandão, na gaveta do Barroso e na fantasia do Lula. Aqui em São Paulo, o fedor de merda foi sentido justamente no lugar mais fétido da festa, o camarote da prefeitura, no qual um bueiro entupiu e empesteou o local com aquele cheiro de caminhão de lixo passando na sua rua no meio da tarde. E falando nisso, Jojo Todinho deu o ar de sua graça no camarote de Bel Marques, porém foi impedida de subir porque a festa não combina com o baixo astral completo dessa senhora que tem o dom de deixar qualquer ambiente com climinha de acidente de trânsito com vítima fatal. Depois, Jojo veio a público dizer que não se importava com as críticas, mas mesmo assim gravou 3 minutos de vídeo para rebater as críticas. Imagina se ela se importasse, hein? Vocês acham que eu tô preocupada? Gente, é porque o sonho do oprimido é ser opressor. Adoro ser opressora. Sou capitã do mato mesmo. Se entrar na minha reta, eu chicoteio. Meto-lhe o chicote. Lepe, 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 lepe. Esquece. Vocês acham mesmo que eu saio da minha casa sem nenhum tipo de benefício? Ou que eu seria barrada? Poxa, o meu patrocinador tá patrocinando e eu vou ser barrada? Que coragem, né? Mas eu deixo vocês acreditar nessa narrativa, adoro. Outra coisa, vocês são leão na internet. Porque se me ver pessoalmente, eu não faço essas graças que vocês fazem na internet. Eu não, vocês sabem que eu pico a mão na cara de quem quer que seja. Para fechar com chave de merda o momento carnaval escatológico, deixo vocês com Gedel Vieira Lima só no passinho do presuntinho e Rodriguinho tentando cantar e suando como um porco a caminho do abate.
A desgraça de viver nessa era em que se naturalizou a escrotidão humana é que, mesmo em momentos de festividade e positividade, temos que lidar com as piores pessoas querendo se destacar negativamente de alguma maneira e muitas vezes em locais que não deveriam ser reservados para esse comportamento inadequado. No futebol, Vinícius Júnior foi mais uma vez alvo de racismo durante um jogo do Real Madrid contra o Benfica. Enquanto a Virgínia desfilava na Grande Rio, perdia o tapa-sexo e não aguentava levar o costeiro até o fim do desfile, Vini marcava um golaço. Mas durante a comemoração, a torcida portuguesa começou a entoar insultos racistas e Vini sinalizou ter sido ofendido pelo argentino Prestiani. A treta foi generalizada no estádio, Vini recebeu apoio de Mbappé e as comissões técnicas dos dois times precisaram intervir. O ponto é, sempre que acontece algo assim, eu fico incrédulo com a incapacidade dos europeus entenderem a diferença conceitual entre provocação e racismo. E nem preciso falar dos argentinos, que parecem ter no racismo o segundo esporte mais praticado do país, sendo o primeiro o consumo de Fernet com coca e o terceiro a alimentação baseada no menu infantil composto por milanesa e fritas. Torcedores, jornalistas e até o técnico José Mourinho deram um show de insensibilidade ao demonstrar que, nesse quesito, por pior que sejamos, o nosso país tá muito à frente que os outros, tá? Alegadamente foi feito um qualquer insulto racista. Quer dizer, no futebol pode-se chamar os nomes todos à mãezinha dos jogadores. Não se lhes pode chamar negro ou macaco. É um jogador que gosta de se vitimizar e gosta de explorar este tipo de situação. E eu isso não quero entrar por aí. Pode-se ofender de toda a gente, de tudo, mas há aqui uma palavra proibida. Mas o que é isto? Ele também não devia ter ido provocar depois de ter marcado aquele grandíssimo golo. Devia-se ter ficado pelo grandíssimo golo que marcou. Filho disto, não tem problema nenhum. O que tem problema é macaco ou negro ou preto ou uma coisa qualquer. Isto é ridículo. Isto é absolutamente ridículo. Porque é que ele vai sempre provocar as bancadas e os adeptos? E aliás é preciso dizer isto. Não há em atividade nenhuma ao cimo do planeta, não há atividade nenhuma em que os negros sejam tão bem acolhidos como no desporto. Repara, com tanto jogador dentro de campo, acontece sempre ao Vinícius. Acontece sempre ao Vinícius. Só porque se insulta um jogador que é negro, de uma palavra que se interpreta como insulto. É sempre quase sempre com o Vinícius, quer dizer, ele o facto de provocar, e sabe-se que é obviamente um jogador com um historial provocatório, não isso mesmo é só que estas coisas acontecem. Não há atividade nenhuma onde eles possam jogar, onde eles tenham tantas oportunidades de chegar longe como no desporto. Digam uma atividade onde eles tenham mais possibilidades do que no desporto. Vinícius, deduzo eu, não vai inventar algo com esta gravidade. Ele pode não inventar. Agora a questão é porque é que só acontece com ele. É triste o Vini Júnior vir aqui e fazer o que fez, porque o racista é ele, o único racista que existe é ele. Mas pior que isso foi o posicionamento do ex-goleiro Chilavert, que para defender o racismo de Prestiani ainda conseguiu ser transfóbico ao citar a namorada de Mbappé. Não que me surpreenda, eu já tenho idade para lembrar que esse aí é o mesmo covarde que nos anos 90 cuspiu na cara do Roberto Carlos quando esse foi cumprimentá-lo no término de uma partida. Fora que ele é totalmente amargurado com o Brasil desde que o Rogério Ceni superou e muito o número de gols dele e se tornou o maior goleiro artilheiro da história. Deve doer demais ser lembrado hoje em dia apenas por ser um tiozinho pançudo que só fala bosta. Não podemos terminar esse piores vídeos da semana, edição Carnaval, sem citar um pouco de política. Como vocês devem ter visto, na Argentina, Milei propôs reforma trabalhista que vai colocar fim até aos feriados dos hermanos, que agora terão menos tempo para ficar à toa na internet chamando o brasileiro de macaco. Embora o Paulo Cogos, idoso, seja exemplo para a direita brasileira, até o Ryan Santos, que não é um influenciador petista, teve que reconhecer que o país está numa crise tão profunda que mesmo os governos fracassados e inábeis dos peronistas ofereciam um cenário mais positivo para o país. O que sai sobre a Argentina na mídia é:
putz, palmas, esse cara aqui entrou e melhorou muito a economia do país. Bullshit. O que a gente vê hoje em dia é o argentino indo para o Brasil, indo na Decathlon e comparando o preço, dizendo, caraca, o Brasil é muito barato. E isso dá a falsa impressão de que as coisas melhoraram muito na Argentina. Não. Eu arrisco a dizer que o povo lá tá mais fudido do que estava na época da esquerda, Kirchner lá. Me arrisco a dizer isso. Que fique de alerta para quem pretende eleger Flávio Bolsonaro em outubro, porque o destino do Brasil pode ser igual ou até pior. Resgataram um vídeo do 01, que agora tenta se vender como equilibrado e até condenou o racismo contra Vini Júnior, em que ele avisa que pretende dar um golpe em 2027 contra as decisões do STF que afetaram o seu papai. Vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, ou que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Né, porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Aí é confusão. Não, mas eu estou falando fora das quatro linhas. O que eu estou falando é isso. Vai chegar num ponto que isso pode vir a acontecer no futuro. E vai ser muito ruim para todo mundo. Eu tenho certeza que ninguém quer isso. Eu vou fazer o que eu puder, o possível e o impossível, para que não se chegue a esse ponto. Mas é um cenário que pode acontecer. Assim, aí vai ter que acontecer alguma coisa, porque certamente, se você está vendo que a Constituição não está sendo respeitada por quem deveria protegê-la e cumpri-la, a gente está falando de uma ditadura. Se você está falando de uma ditadura, aí qualquer coisa está valendo. É igual guerra. Na guerra, qualquer coisa está valendo. Isso vai ser ruim, péssimo para o país, péssimo para a política, péssimo para o Supremo, para o Congresso, para o Plano, para todo mundo. Então, obviamente, que o presidente, na hora de escolher um candidato, como na sua pergunta, ele vai levar em consideração isso. Agora, se compromete em fazer o quê? Não sei. Não sei, mas alguém que tenha a disposição, né, de alguma forma, fazer com que o Supremo respeite os demais poderes. E é sempre assim. Esses candidatos avisam o que vão fazer. Muita gente ignora porque acredita que não será afetada pelas medidas e depois se posiciona como arrependido por eleger um cara que nunca escondeu as reais intenções. Vale para o Jair, vale para o Trump, vale para o Milei e agora vale para o Flávio também. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também em todas as redes sociais, sigam a gente por lá. E para todos aqueles que ainda estão chorando com a ideia de família em conserva apresentada pela Acadêmicos de Niterói, só temos uma coisa para te dizer, não passarão.